Olá, boa noite. Boa noite para quem está entrando. Meu nome é Andrea. Esse é o espaço Lives MV, um espaço que foi criado para falarmos sobre as malformações vasculares complexas, que é uma característica muito comum em diversas síndromes raras, como Proteus, clipotrenonema, FUT, Clovis, entre outras. E como nós estamos no mês das doenças raras, nós decidimos hoje então fazer uma live falando sobre o cenário das doenças raras. Porque assim como existem diversas doenças raras que têm em comum as malformações vasculares, eu tenho certeza que devem existir outras similaridades entre nós, além da dificuldade de diagnóstico, tratamento, remédios, enfim. Deve ter muita coisa em comum nos nossos tratamentos, nas nossas vivências. Então, falar de doenças raras é engrossar o caldo, é a gente se unir e perceber que não estamos sozinhos, que somos gigantes. A gente pode trocar dicas, a gente pode passar uma informação que sirva para o outro, e isso é muito importante. Então, além da representatividade do mês das doenças raras, que é o mês de fevereiro, nós precisamos estar presentes todo dia nas redes sociais, para que nossos filhos realmente tomem a sociedade, estejam nas escolas, nos ambientes de trabalho, nos ambientes de lazer e assim por diante. E nada melhor do que falar com a pioneira na luta das doenças raras no Brasil, que é a Regina Próspero. Se você não assistiu a nossa live anterior com ela, assiste, que lá tem a história dela, uma história muito bonita e que explica por que ela é a pioneira na luta das doenças raras aqui no Brasil. Eu vou ver se ela já entrou aqui, para ela começar esse bate-papo comigo e com vocês. Para quem está entrando agora, muito obrigada, boa noite. É um prazer ter vocês aqui numa noite de Regina. A gente já vai começar. E aí falamos com ela. Olá, boa noite. Oi, tudo bem, Andréia? Tudo bem, pessoal? Estou tentando arrumar aqui o meu espaço novo para ver como que tá. Deixa eu ver. Tá de casa nova, Rê? Eu mudei não, né? Na verdade, a minha casa continua lá em São Paulo, mas eu montei a casa aqui no interior por conta do novo desafio que eu aceitei. Então, eu ainda estou me adaptando a algumas coisas. Aí arrumei esse cantinho aqui que eu gostei muito para fazer, porque, para quem não sabe, Itápolis tem um sol para cada um, né? E à noite também é calor. Então, assim, para dormir é só com ar-condicionado. Aí eu arrumei esse cantinho aqui que está com o ar ligado. Porque senão a gente não aguenta, não. É verdade. Então, essa aqui é o meu quarto, minha casa nova. Ai, que bom, então. Tô aqui na varanda também, abri os vidros para lá, para não ficar nas costas, e é gostoso fazer aqui. Rê, vamos começar então. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, muito obrigada por estar aqui comigo de novo. Estava aqui falando que a gente teve uma live muito legal, assim, nem eu conhecia toda a sua história, então foi muito legal mesmo saber que a gente não está falando da boca para fora, você realmente é uma pioneira na luta das doenças raras no Brasil, né? E para quem não sabe, a Regina tem 3 filhos com polissacaridose, ela é vice-presidente do Instituto Vidas Raras, participa de diversos outros ambientes de doenças raras, além de fazer parte de comitê do Ministério da Saúde, agora virou secretária da Saúde de Itápolis. Então, acho que ela tem bastante experiência para falar para a gente sobre doenças raras, e por isso que você é a minha convidada para esse tema. Obrigada. E eu não vou me alongar na sua história, eu estou aqui fazendo a propaganda para todo mundo assistir a live anterior, porque realmente é bem legal, é muito bonita, é uma história de amor, né, Regina? Assim, de luta necessária e que deu no que deu, né? E hoje, uma caminhada proveitosa. E hoje o convite é esse, assim, para as pessoas entenderem que não adianta a gente simplesmente se focar na nossa
doença rara? Lógico que isso é o principal, né? A gente tem que ir em busca de informação, de instituições, de grupos de apoio, tudo que possa nos ajudar. Mas a gente precisa perceber que isso é muito maior, né? Que nós não estamos sozinhos, que nós temos muitas coisas em comum e que juntos a gente pode fazer uma diferença. Né? Então, o convite de hoje é esse, que as pessoas entendam esse cenário das doenças raras, que é muito maior do que a minha doença rara, a sua doença rara, né? É muito maior que isso. E então a gente vai começar pela pergunta básica, né? O que determina uma doença rara? Bom, uma doença rara, segundo a Organização Mundial da Saúde, é aquela em que 65 indivíduos com a mesma genética, né, ou seja, com a mesma doença, eles são acometidos num rol de 100 mil nascidos vivos. Então, contando com 100 mil pessoas vivas, se você tem 65% de pessoas com a mesma doença, até 65 pessoas, ela é rara. Ela é ultra rara quando num rol de 100 mil pessoas, tem 50 pessoas acometidas por uma única doença, no mesmo espaço, né? Ou seja, aqui no país. Então, essa é a designação de doença rara segundo a OMS. São os geneticistas que, assim, porque deve aparecer doença rara diariamente, não sei como que é isso. Você tem, assim, alguma informação? São geneticistas que juntam isso, catalogam, informam para a Organização Mundial da Saúde? Não sei, como que funciona isso? Na verdade, eles são os maiores responsáveis, né? Porque eles conseguem reunir um rol maior de conhecimento na questão genética. Mas pode ser um dentista, pode ser um enfermeiro, pode ser um médico cardiologista, pode ser um médico de doença renal, um nefrologista. Então, assim, até mesmo um oftalmologista, ele é responsável por... na verdade, por seguir aquele rol de pessoas acometidas. Por exemplo, quem tem problema de degeneração macular. Tem muitas degenerações maculares que são raros, que são genéticos. Então, a pessoa ele vai ter que seguir tanto com o oftalmo, mas um oftalmo que entenda da genética, e um geneticista. Ele vai ter que seguir com os dois. E também ele pode ser que ele tenha que seguir com outras especialidades, porque de repente aquela doença, ela só não acomete só a questão ocular, mas ela acomete também outros órgãos, então ela necessita de uma equipe até multidisciplinar. É que depois que a gente sabe das doenças raras, você acaba até entendendo muitas coisas que a gente não entendia lá atrás. Né? E a gente percebe que todas as especialidades elas têm que andarem juntas para que você possa efetivamente cuidar do paciente com doença rara, porque às vezes ele pode sofrer com um problema ocular, mas resultante de uma outra doença rara. Por exemplo, a gente tem doença de Fabry, que o oftalmo ele pode detectar a doença pelo olho. Porque quem tem doença de Fabry tem uma diferenciação na íris. Né? Então, às vezes o anel que envolve a íris é característica de uma determinada doença rara. Mas, no geral, quem estuda mesmo profundamente esse rol de doenças é o geneticista, até por conta da orientação genética que ele vai ter que entender, né? E que para alguns médicos, às vezes alguns médicos eles não vão tão a fundo, porque não é a área deles. E é comum também na doença rara ter uma equipe multidisciplinar, né? Porque dificilmente a doença rara tem um item para se tratar, né? É raro e provavelmente tem lá uma especialidade, talvez, por exemplo, um oftalmo, mas vai também necessitar, às vezes, de um neuro, sempre. Eu acredito, não sei se sempre, mas eu acredito que sim, que vai sempre envolver mais que um médico, né? Sim. No geral, ele vai puxar outros médicos para que ele tenha um acompanhamento bem global. Né? Porque não adianta você cuidar, por exemplo, só do olho, se a doença também acomete outro órgão. Então, você tem que fazer
um acompanhamento generalizado para que a doença não apareça de uma forma mais agressiva em outro órgão sem você perceber. Eu citei Fabry aqui agora há pouco, mas Fabry também é uma doença que é de difícil diagnóstico, tá? Mas geralmente, quando você consegue o diagnóstico numa pessoa, você pode procurar em todos os entes, porque com certeza 50%, 70% dos outros entes também são doentes da mesma doença, de Fabry. E o que ele faz? A doença de Fabry, geralmente, ela começa a se mostrar por dores alucinantes nas extremidades. Mas ela tem outras características também, que depois o médico vai começar a perceber. Ele é uma pessoa que não sua, ele não tem suor, né? Mas às vezes ele nem percebe, às vezes ele passa uma vida toda sem perceber que ele não sua. É uma doença que depois disso, ela também vai começar a cometer os rins. Então o paciente acaba perdendo a função renal. Esses pacientes, há uns anos atrás, quando a doença começou a ter mais evidência, os médicos procuravam, os geneticistas, né, procuravam pacientes em clínicas de nefrologia, porque eles já estavam com a função renal perdida e eles estavam em hemodiálise. Às vezes eles já tinham feito o transplante renal e já tinham perdido o outro rim também. Então você vê, existe uma doença de base que não era tratada e que, no final das contas, eram tratadas as consequências dela, sem se enxergar que tinha uma doença de base, estragando todo o conjunto. E aí o paciente, às vezes, vinha a óbito porque também acometia o coração, por causa da pressão que é muito alta. Então, ele é um paciente global, ele precisa de várias especialidades, assim como mucopolissacaridose. Eu brinco muito com o Dudu, o único médico que ele ainda não passou, mas que eu rezo para ele passar, é o geriatra. Porque das outras especialidades, eu posso dizer que até ginecologista ele passou, porque quando eu morei numa outra cidade pequena, não tinha um pediatra que eu gostasse. Então, eu levava no meu ginecologista, porque eu acreditava mais no meu ginecologista do que no pediatra. Então, até brinco com ele. Dudu, você não escapou nem do ginecologista, hein? Então, são tratados com equipes multidisciplinares para poder ter um tratamento mais adequado. Mais um motivo para a gente ir em busca do diagnóstico, né, Regina? Então, assim, às vezes a pessoa, ela tá ali no fundo, sentindo que aquilo não tá certo, às vezes o médico tá lá dizendo, não, tá tudo bem, e tem que ir na busca do diagnóstico até ser ouvido mesmo e se sentir seguro com o que o médico te disse, porque senão, quando for ver, já tá na consequência, né, da doença, quando poderia ter sido tratado antes. Exato. E o problema é quando você trata só da consequência dela. Então, a consequência, ela nunca vai parar de acontecer porque existe um fator predominante que é uma doença de base. Então, você tem que curar ou tratar da raiz para que a planta fique boa. Né? Não adianta você ficar tratando das folhinhas se a raiz está sofrendo. Então, o diagnóstico ele é fundamental para que se possa levar um paciente, ou na verdade uma pessoa, com uma vida mais digna e de qualidade, para que ela não tenha tanto acometimento por conta daquela doença de base. E se você não descobre, como fazer? Porque, assim, mesmo que não tenha a cura, existem tratamentos paliativos para ter uma qualidade de vida, né? Então, sim, por isso, sim, às vezes as pessoas desistem da busca do diagnóstico, da busca do tratamento, e, na verdade, tudo isso é qualidade de vida, né? Mesmo que nesse momento não tenha cura, né? Muito importante. A gente não pode desistir, não pode. A gente tem sempre que procurar aquilo que está fazendo mal. Porque senão chega uma hora que a pessoa está tão desestabilizada, emocionalmente até vulnerável, que ela acaba desistindo de viver. Porque quem é que consegue viver com tanto problema, com tanto sofrimento físico por tanto tempo? Chega uma hora a pessoa desiste, é isso que a gente não pode deixar acontecer. Verdade. E você sabe dizer pra gente quantas doenças raras existem no mundo e no Brasil? A gente tem alguma estatística? Todas as estatísticas que a gente segue, que o Brasil segue, né? Porque o Brasil, infelizmente, ele não tem um cadastro.
ele não tem um parâmetro a ser seguido. Então, ele busca as informações na OMS. E segundo a OMS, nós temos de 6 a 8 mil doenças raras catalogadas no mundo. E no Brasil, estima-se que tem em torno de 15 milhões de brasileiros que sofrem de uma doença rara. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas 15 milhões é muita gente. É muita gente, sim. E muitas dessas pessoas, provavelmente, eles vão morrer sem saber que eles têm uma doença rara. Qual que é o problema disso? O problema disso é que ele vai carregar sempre um gene que ele vai passar para sua descendência, e pode ser que lá na frente essa descendência venha com a doença instalada, né? Para quem até não sabe, todo mundo, todas as pessoas, tá? Todos, estou falando dos nossos 210 milhões de brasileiros e tantos outros bilhões de pessoas no mundo. Todo mundo tem de 6 a 8 genes defeituosos que você carrega dentro de si. Tá? Então, ele está lá na caixinha. Ele tá com a gente, mas ele não, às vezes ele nunca vai se manifestar. Por que ele nunca vai se manifestar? Ou porque você morre antes daquela doença que provavelmente iria se manifestar, de repente, aos 50 anos, mas você foi a óbito aos 30, então você nem sabia que você tinha aquela doença. Ou porque você carrega um gene que ele nunca vai fazer nada para você, porque ele é um gene autossômico recessivo. Ou seja, sozinho ele não vai te fazer nada. Mas quando você passa esse gene para o seu filho e o seu cônjuge ou seu parceiro também carrega a mesma carga genética, o seu filho pode nascer com a doença, que foi o caso dos meus filhos. Né? A mucopolissacaridose é uma doença autossômica recessiva, ela depende do pai e da mãe, para que na hora da concepção os dois passem a mesma carga genética para o feto. E ali, então, nasce uma criança com uma doença rara, no caso do meu, mucopolissacaridose. E a carga genética é muito pesada, então, estima-se, no caso da autossômica recessiva, que a cada gravidez, 25% de chance eu tenho de ter o filho com a mesma doença. Aí muita gente fala assim, mas 25% é pouco. Não, para a genética é um fator de risco muito alto. Então, assim, geralmente quando a pessoa tem essa carga genética, o aconselhamento genético te coloca que se você quer evitar, é melhor não ter mais filhos, né, para você não correr o risco de ter filhos com o mesmo problema. Hoje a gente já tem a vantagem, né, de quem quer arriscar da concepção in vitro, da escolha de embrião, né, para poder escolher um feto que não carrega carga genética indesejável. Eu conheço pais que optaram por isso, foram felizes na escolha, né, e os filhos vieram saudáveis, sem aquela carga genética que já levou outros filhos. Então, hoje existem outras coisas que você pode fazer para evitar, né? É um custo excessivamente alto, né? Tem que ter muito cacife para isso, mas existe. Pode ser que daqui a um tempo as pessoas já possam se envolver mais nessa busca com um custo mais baixo, né? Mas é uma opção. O nosso caso, as síndromes com malformações vasculares, os médicos dizem que é uma loteria, né? Eles ainda não sabem por que, na determinado momento da gestação aquilo acontece, mas que não é nada que vem do pai e da mãe, é um gene ali que, na hora de replicar, replicou errado, né? Então, a gente não tem essa possibilidade, então é sempre um susto. Você já falou aqui pra gente, então, no Brasil a gente não tem essa informação, que eu ia te perguntar onde essas doenças estão catalogadas. Então, no Brasil, na verdade, a gente não tem essas doenças registradas para a gente ter uma... Mas e no mundo isso não tem? Qual que é o nosso banco de dados? A Orphanet tem, você pode procurar na orphanet.com, né, só .com. E você pode também entrar no site da OMS, que lá traz bastante informação. A Eurordes também é um banco muito bom para você buscar informação, porque a Eurordes é uma das primeiras associações mundiais que nasceram para tratar do assunto, e eles têm um catálogo muito grande já de doenças cadastradas, onde você pode buscar informação.
O Instituto Vidas Raras, ele tem também um site onde ele traz bastante informação e a gente sempre busca colocar artigos novos de doenças que recém apareceram ou que o brasileiro recém soube. Então, a gente busca sempre melhorar a qualidade do site com informações trazidas por especialistas. Então, assim, em português você pode buscar no Instituto Vidas Raras, e quem domina mais o inglês também pode buscar, tanto no Orphanet como na Eurordis. Ali você vai conseguir informações mais globais a respeito de doenças. Mas, olha, que para você conseguir ver 6 a 8 mil doenças raras, a coisa vai longe, tá? E sim, são nomes ainda que muitas das doenças ainda não têm um nome fácil para lidar, tá? Às vezes eu até vi aqui agora há pouco que uma pessoa colocou que a filha tem uma doença e ela colocou aqui, cadê, ó? O gene CTBP1. Esse aqui ainda ela não ganhou o nome, tá? Geralmente as doenças elas recebem o nome daquele pesquisador que achou o gene. No caso de proteus, foi alguma coisa proteus. A polisacaridose, ela tem diversos tipos. A do Dudu é maratolami. Então, foram 2 cientistas, não sei o que maratô e não sei o que lá lami. Então, é assim que elas vão ganhando os nomes delas. Então, tem alguns nomes que assim, para nós, ele é praticamente ilegível, né? Hoje eu já sei falar mucopolissacaridose, clipeuterenone, e assim, epidermose boliosa. Epidermólise boliosa. Dentro de 8 mil doenças, imagino cada nome que tem. Mas é legal a gente saber desses bancos de dados, porque é aquela coisa, a gente se sente tão sozinho. Só de você ver o nome da doença do seu filho naquele site, você fala, existe medo. Dá até uma coisa, dá até um alívio no peito, porque você fala assim, sim, nossa, alguém vai saber me ajudar. Então, é uma das coisas que a gente faz muito através do Linha Rara, né? O Linha Rara nasceu justamente para buscar informações e trazer informações para as pessoas e também para ligá-las umas às outras. Então, a gente tem um banco de dados lá com muitas doenças e a gente busca amarrar as pessoas, né? Trazer a ponte entre as pessoas para que elas não se sintam sós. Eu me senti só durante praticamente 14 anos. Foi ali que depois a gente começou a ver outras pessoas com a mesma doença que o Dudu. Mas até então, a gente se via muito sozinho, porque você não tinha para quem perguntar se a dor de barriga que o seu filho estava tendo era normal, se o muco que ele fabricava era normal. Então, é muito difícil quando você, de repente, se vê sozinho, mas é muito gratificante quando você consegue achar a solução para o seu problema. Eu acho que eu achei o meu problema de luz aqui, gente. Acabei de perceber que o negócio estava... Aí... O negócio estava desligado. Acho que agora vai melhorar um pouquinho a luz aqui frontal. Não sei se melhorou. Eu tentei, pelo menos. Olha, a minha é aqui do ambiente, então não, porque não tem o que eu fazer. Eu comprei aquele negócio que tem uma luz atrás, né? Porque a luz aqui não é muito boa. E eu estava tentando antes da live, eu tentei tudo quanto é coisa que não consegui ligar. Falei, nossa, você é tão novinho, já quebrou. Não, a minha régua estava desligada. Na frente do aparelho, né? Estava desligada. Agora achei. Não sei se melhorou aí, mas vamos ver. Melhorou, sim. Melhorou. Dá um up, né, no rosto da gente. E você falou da Linha Rara, do Instituto Vidas Raras. A pessoa que estiver assistindo, se quiser mandar alguma informação, pedir para o médico encaminhar, pode encaminhar? Como que funciona? Pode. O Linha Rara ele nasceu justamente para ajudar essas pessoas que se sentem perdidas, né? E até mesmo médicos que, às vezes, eles estão com um caso e eles não sabem como direcionar aquele caso. E até eu vou citar um dos primeiros casos que eu falo que o Linha Rara, eu sempre falei que se o Linha Rara ele fosse útil para ajudar uma pessoa, eu já me sentiria satisfeita por ter colocado no Instituto, né? Eu e a minha equipe. E aí, fazia acho que uma semana que o Linha Rara estava operando, um médico mandou um e-mail
solicitando ajuda para encontrar um outro médico, porque ele estava com um caso de uma criança com um tumor e ele não sabia como proceder, porque era um tumor no rosto e no pescoço, na verdade, né? Era uma criança de 8 anos e ele falou, eu não sei o que fazer, eu preciso de orientação. E aí veio a resposta do médico que estava ajudando a responder, ele falou assim, a gente não pode se envolver nesse assunto. Eu falei, gente, como assim não pode se envolver nesse assunto? Se o Linha Hara, ele nasceu para ajudar, a gente vai tentar ajudar. E aí eu pedi permissão, liguei para esse médico, falei, doutor, olha, eu acho que eu tenho uma pessoa que pode ajudar, mas eu preciso da sua autorização para poder colocar você em contato com esse outro médico. Você me autoriza? Ele falou, eu vou agradecer muito, porque eu preciso cuidar desse menino e eu não quero, se for para errar, eu quero errar o mínimo possível. Né? E aí eu liguei para um médico seu, né, muito conhecido seu. E ele foi muito pronto na época, muito assim disposto. Eu pedi permissão, eu passei o caso para ele entrou em contato com outro médico. Em uma semana, a criança foi operada e a situação dele foi resolvida. Então, assim, eu fiquei tão grata com aquilo, sabe? Que eu falei assim, não, a minha missão já... valeu a pena. A criança ajudou, valeu a pena. Então, o Linha Hara, ele nasceu também para isso. E até muitas pessoas falam assim, Regina, olha, eu olhei no seu site, mas eu não vi a doença do meu filho. Então, a gente pede que a pessoa mande um artigo feito por um especialista, porque vai entrar o nome do especialista que construiu aquele texto falando da doença e a gente insere no site. E ali ele vai ficar à disposição para todos aqueles que queiram também saber mais informação a respeito. Então, essa troca de experiência, essa troca de contatos, ela é fundamental para a gente não se sentir só e para a gente saber também como melhor direcionar a doença que a gente carrega. Porque a gente carrega. Sim. Deixa eu dar uma olhada aqui que acho que tem alguma pergunta. Eu tô aprendendo, eu tô fazendo tanta live e ainda não sei mexer aqui. Eu queria saber mais sobre a síndrome do Sturge-Weber. A gente não vai falar de síndromes em específico, tá, Dea? Mas depois, se você quiser, eu te mando alguma informação. Sturge-Weber tem malformação vascular envolvida. Deixa eu ver, tem mais alguma coisa? E você que era esse? Então tá bom. Gente, quem quiser, pode ir mandando. O que não for condizente, depois pode mandar pergunta pra gente, a gente dá um jeito de responder. Regina, como que surgiu o Dia das Doenças Raras? Bom, o Dia das Doenças Raras, ela começou mesmo, né? A gente começou a falar sobre essa data em 2008. Né? Até então, a gente até falava doenças genéticas, a gente não falava doenças raras. A gente sempre tratava como doenças genéticas. E aí, em 2008, a Eurordis veio com essa transformação mundial e aí eles colocaram o dia 29 de fevereiro como o Dia das Doenças Raras. Por quê? Porque é um dia raro. Ele acontece só uma vez a cada 4 anos. Então, fora esses 4 anos, a gente sempre faz a conscientização no dia 28, um dia antes. O ano passado foi um ano emblemático, porque foi um ano raro, né? A gente conseguiu fazer bastante coisa, a gente só não conseguiu ir para o Vaticano, porque daí veio a questão do Covid, e a gente tinha uma audiência com o Papa, mas ela foi cancelada. E esse ano, até para vocês saberem, no dia 28, que vai ser um domingo, o Vaticano vai fazer uma bênção para os raros, ao meio-dia. A gente vai postar, tá? Para que as pessoas entrem. Que legal. Vai ter uma bênção papal para os doentes raros. Depois vai ter mais informação no Instagram do Instituto, no Facebook do Instituto. Vidas Raras. Do Vidas Raras. E então, assim, a partir dessa data, nós começamos, então, a trabalhar intensamente na última semana de fevereiro. E agora, a gente, já de uns anos para cá, de uns 4 anos para cá, a gente evidencia o mês todinho. O Instituto Vidas Raras começou a colocar isso como uma regra, já um pouco mais até de 4 anos, e então a gente faz assim, do primeiro dia de fevereiro até o último dia de fevereiro, e agora até um pouquinho mais em março, a gente sempre fala de 1 ou 2 doenças raras por dia.
E esse ano o Instituto ele deu uma inovada. Ele emprestou nós emprestamos a nossa página, tá? Para cada dia para uma associação. Então, cada dia uma associação está no comando dessa página, fazendo o seu trabalho, né, de conscientização daquela doença que ele defende, da causa que ele defende. E assim a gente consegue falar mais do tema muito mais constantemente. Ótimo. Eu já copiei. Eu já andei repostando algumas coisas. Então, pode falar. Complementa. Eu ia falar desse ano, que para mim foi um ano particularmente até gratificante, porque, até para quem não sabe, eu tive um câncer raro ano passado. Eu fui fazer uma esterectomia, porque eu estava com um mioma muito grande, que estava me incomodando muito. E depois, no anatomopatológico, veio como leiomiossarcoma, que é um câncer muito raro, acomete uma mulher a cada 500 mil mulheres que tem mioma. Então, assim, é mega raro. E aí a Eurord estava já começando a campanha deles para 2021, isso foi o ano passado, e eles me mandaram um e-mail, porque nós somos filiados à Eurords, né, já faz algum tempo. E aí eles me mandaram um e-mail perguntando se nós não tínhamos, se nós poderíamos passar a história, os contatos de algumas pessoas que fizeram a diferença, né? E eu passei um monte de contato que a gente tinha. E aí, depois de um tempinho, eles me mandaram outra mensagem dizendo assim, legal, a gente vai pedir para eles colocarem a história deles no nosso site, mas a gente está precisando exatamente de uma mulher que teve um câncer ou está com um câncer e que seja acima de 50 anos. Aí eu fiquei pensando bastante tempo, eu não lembrava de ninguém. Tá? Não lembrava. Aí conversei com as meninas, falei, gente, eles estão me cobrando e eu não sei o que fazer, porque mulher acima de 50 que teve um câncer raro, eu falei, eu não sei como fazer. Aí alguém virou e falou assim, mas você teve? Eu falei, não, mas eu não me sinto nos critérios que eles passaram. Eu não me sinto mesmo. Aí eu fiquei pensando uns 3 dias e acabei perguntando, olha, eu conheço uma mulher de mais de 50 anos que teve um leiomiossarcoma, mas que já acabou, deu tudo certo. Para vocês, tá bom? Não, manda a história dela, manda a foto dela. Aí eu mandei a história, mandei a minha foto, foi ali que eu me identifiquei, e no fim, passou, né? Eles me mandaram algumas perguntas, eu respondi. No dia 28 de novembro, eu abro lá meu Instagram. Aí eu fiz assim, nossa, gente, sou eu aqui! Eu não tinha visto. E aí eu fiquei tão emocionada de ver aquela imagem, né, aquele desenho bonito, e no meio daquelas pessoas, né? Para mim, assim, foi extremamente gratificante ver ali e saber que eu tinha sido escolhida para representar o doente raro da América Latina. Eles separaram o mundo em 6, a América Latina e a América Anglo-Saxônica, e um europeu, um asiático, um africano, um da Oceania. Falei, gente, olha o Brasil lá. Então, foi a primeira vez que o Brasil entrou numa campanha da Eurords dessa forma. É legal quando a nossa história pode colaborar com alguma coisa, né? Para quem não sabe o que a gente está falando, a Regina é uma das personagens da campanha de doenças raras da Eurords desse ano, que, pelo que você disse, é uma grande instituição da Europa. Tem médicos e instituições juntas? Fala um pouquinho da Eurords pra gente. A Eurords é uma congregação, né? Na verdade, ela até chega a ser uma confederação de associações mundiais. Então, tem associações do mundo todo que se filiaram. Então, a gente até recebe postagens, as conferências. O ano passado, em 2019, nós fomos para a ONU, tá? Através da RDI, que também é filiada à Eurords, nós somos filiados à RDI também, e uma pessoa da RDI estava no mesmo evento que nós na Colômbia, e nós estávamos apresentando a nossa campanha do Pezinho no Futuro. Ali foi, acho que foi em outubro, quando foi no final de novembro, eu estava num outro evento no Peru,
E aí eles começaram a apresentar e apresentaram quem é que ia para a ONU, né? E aí quando eu vi o nosso nome estava lá, tá? Para apresentar a campanha do pezinho no futuro, e aí eles colocaram que aquela apresentação mexeu muito com eles e que eles precisavam levar aquela mesma proposta para todos os países que ainda não tinham a proposta do pezinho ampliado. E aí nós chegamos na ONU para apresentar a nossa proposta do pezinho no futuro. E então o Brasil também foi, pela primeira vez, convidado a participar de uma reunião da NGO na ONU, num tema de doença rara. Naquele ano, tinham 33 países se apresentando e o Brasil estava lá. Então, e assim, eu falo que foram tantas gratificações que nós recebemos, até por conta do nosso trabalho, que nós não tem o que pague, sabe? Você chegar lá naquele monstro que é a ONU, né? E poder mostrar o trabalho do Brasil, foi muito, muito bacana, muito bom. Que legal, que legal. Eu tô vendo que tem outra pergunta aqui falando sobre ano. Eu vou pedir para essa pessoa depois te mandar alguma mensagem, porque senão, se a gente entrar no detalhe de doenças raras aqui, acho que a gente vai se engananar com o tempo. Peço desculpa para vocês, mas ninguém vai ficar sem respostas. Depois pode mandar para a gente que a gente responde com prazer, se a gente puder ajudar de alguma forma. Eu queria que você falasse um pouquinho, Regina. Eu escutei uma vez numa live sua, e isso me chamou muita atenção, a história de que muitas famílias, muitas crianças com doenças raras, elas são abandonadas principalmente pelos pais. Uma verdade. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Isso é fato? Isso é só no Brasil? Isso é no mundo? O que a gente tem de dados sobre isso? Olha, essa estatística, ela é nacional, tá? Mas eu acredito que também possa ser uma verdade em outras partes do mundo. O homem, geralmente, ele não tem tanta estrutura, óbvio, né? A mulher sempre, ela gera, ela carrega. Não é todo homem que sente, que tem a estrutura de bancar aquilo que a mulher consegue, né? E então, geralmente, o pai, quando sabe que o filho tem algum problema, pode ser uma doença rara, pode ser uma doença grave, pode ser... Ele abandona a família. E, infelizmente, ele abandona, e abandona muitas vezes de vez. Assim, de nunca mais querer ver os filhos. E, às vezes, não é só um filho, às vezes é mais de um filho. E a mulher fica com o filho doente e toda a família para cuidar e criar. Nós tivemos e temos, né, no Instituto... Deixa eu até fazer um parágrafo, tá, gente? Eu não estou mais no Instituto Vidas Raras. Eu saí por conta do meu cargo novo. O cargo de gestor, ele conflita com o cargo de ONG. Então, eu saí do Instituto Vidas Raras. Aqui eu estou falando como Regina, mãe do Dudu, e Regina, aquela que agora, né, também viu que tem uma doença rara. Mas eu acho que o Instituto Vidas Raras, ele nunca vai sair de mim, porque eu tenho ele como uma cria minha, né? Eu sigo um trabalho ali que eu não consigo ainda falar assim do Instituto Vidas Raras sem falar assim, o meu instituto, mas ele ele não é meu. E outra que agora tem as pessoas que faziam todo o trabalho comigo, elas continuam lá fazendo esse mesmo trabalho. Eu só dou palpite. Agora eu estou naquela de dar palpite. Tá? Mas o Instituto Vidas Raras, ele inclusive fez uma pesquisa com o Ibope em 2012, e ele retrata exatamente o começo dessa situação. As mães que são abandonadas e elas acabam ficando com o filho e outros filhos, às vezes não só um filho doente, mas às vezes vários filhos doentes, e elas não recebem nada do pai. E o pai constrói outra família e deixa aquela família como se ela nunca tivesse existido. E nós temos mães também, tá? Nós temos mães que também não conseguem carregar essa carga, e elas vão embora e deixam, às vezes, o filho com o pai, que cria como se fosse a mãe. Tá? Então, assim, a gente tem histórias que dá para fazer muitos livros de meninos que foram abandonados, às vezes, pelo pai e pela mãe, quem cria é o vizinho.
tá? E cria como se fosse o pai, às vezes muito melhor do que os próprios pais. Nós temos família em que quem está criando é o vodrasto, que foi todo mundo embora e deixou a criança, e o avô está criando com todo amor e carinho, que não é nem avô, mas ele acolheu como se fosse dele. Então, na verdade, a verdade é uma, né? 78% das mães são abandonadas pelo seu cônjuge ou pelo seu companheiro, e elas têm que tocar a vida sozinha para cuidar daquele ente que descobriu uma doença rara. Então, meu marido, seu marido são raros também. Eles são fora da curva, digamos assim, né? São aqueles que são pais de verdade. Eu até um dia falei para uma mãe, e até me desculpem alguns pais aqui do que eu vou falar, mas com certeza se você está com a sua esposa, você não entra nesse contexto que eu vou falar. Um dia uma mãe estava chorando comigo e eu falei assim, olha, chora não, reprodutor você acha em qualquer lugar. Agora, pai é aquilo que a gente precisa buscar. Pai é aquele que porque assim, eu falo que eles podem deixar de gostar da gente. Porque às vezes o amor acaba. Mas deixar de gostar de um filho, aquele que fez isso, seja ele pai ou mãe, ele não é digno de ser chamado de pai e mãe. Ele não é. Verdade. E aqui perto de casa, eu me lembrei agora, tem um abrigo, né, um orfanato, não sei o que se fala hoje em dia, só de criança doente. É muito comum, né, se tem criança doente, com certeza deve ter raro lá no meio. Deve ter, com que a certeza. criança também fica, né, abandonada em orfanatos, em abrigos, pela falta dessa assistência e principalmente desse amor, né, que é tão importante para todo mundo, lógico. E você sabe que às vezes eles não precisam nem de muita coisa, eles só precisam mesmo do amor. Do amor e atenção que a gente pode dar. Então, assim, eu tiro o chapéu de verdade para aqueles pais e para aquelas mães que se dedicam ao seu filho, porque eles entenderam realmente o princípio mesmo da maternidade e da paternidade. Que é o que falta muito hoje em dia. Aliás, acho que falta para o mundo todo, né? A empatia e o desejo de cuidar, independente de. Sim, com certeza. Você faz parte da Comissão de Doenças Raras do Ministério da Saúde, correto? Sim. Como que funciona, assim? Na sua visão, assim, o que está funcionando bem, o que não está funcionando bem, o que é essa comissão, o que isso significa para nós aqui, leigos, do outro lado? Na verdade, o grupo de trabalho que eu trabalhei lá, ele até foi extinto já, tá? Foi um grupo que foi formado para construir a política de doenças raras, a portaria 199. Mas depois disso, eu ainda continuei como consultora do Ministério da Saúde voluntária. Tá? Nunca ganhei nada por isso. Tá? Deixando bem claro que eu nunca fui remunerada para isso. Mas eu sei, o Instituto Vidas Raras e a Regina Próspero sempre foi chamados para dar informação, para prestar ajuda. Assim, foi uma consultoria que existiu já há muito tempo. E é também muito gratificante quando você olha e está lá. Segundo o Instituto Vidas Raras, existem tantos pacientes. Então, assim, eles buscam informação para poder construir protocolos clínicos, para falar sobre determinados tratamentos. E sempre quando eles vão fazer essa construção, eles entram em contato conosco para saber se a gente entende daquela doença, se a gente tem pacientes daquela doença, ou se tem outra associação parceira nossa que domina aquela doença. E, então, a gente faz esse nosso papel. A gente indica, no caso, se tem uma associação que ela é muito efetiva, a gente indica aquela associação para fazer esse trabalho para o Ministério. Né? Então, eles sabem que a gente tem uma rede muito grande de parceiros, então a gente trabalha com esse tipo de consultoria até hoje. O que falta lá, eu acho que nessa gestão falta empatia e transparência. Tá? Quando a gente fala sobre tratamentos, no último ano a gente ficou muito abandonado. E eu não posso, eu não aceito a desculpa de que é por conta do Covid.
O Covid existe, ele está aí, todo mundo sabe. Essa noite levou um paciente nosso de mucopolissacaridose que era muito, muito atuante. Ele Por era, Covid, Regina? foi um paciente de mucopolissacaridose tipo 2 de Campo Grande. E ele era muito ativo, ele ajudava a mãe dele, ele dirigia, ele comprou o carrinho dele com a isenção do imposto, né? E, nossa, aquele menino ele já tinha mais de 30 anos. E ele pegou Covid e essa noite ele teve uma parada cardíaca. Então, isso dói bastante na gente, sabe? Ele estava sendo tratado, ele estava com o remedinho dele, mas ele não aguentou. E assim, o Covid ele veio para mostrar até para todo mundo que, apesar de uma pandemia, em que você precisa se reinventar, a gente já sabia disso há muito tempo, a gente já aprendeu isso há muito tempo. Mas a gente não pode conceber que existe o Covid, então eu vou sair de campo porque agora não é a minha vez. A gente não pode pensar assim, porque a demanda reprimida ela está aí. E são pacientes que um dia, quando acabar o Covid, a gente já tem metade deles mortos, porque se você for largar de um para cuidar de outro, então a gente tem que ter o consenso. Eu estou vendo que o Ministério da Saúde e muitos dos governos, eles esqueceram dessa parte. Basta ver que os nossos meninos não estão em nenhuma das prioridades do Ministério da Saúde, nem da Secretaria de Saúde para vacinação. Exatamente. Então, assim, eles deveriam estar junto com, digamos, os idosos, porque a imunidade deles é tão semelhante à dos idosos, né? O risco deles é tão grande quanto dos idosos. Então, a gente mandou ofícios para o Ministério e me parece que hoje saiu uma diretriz nova em que eles estão enquadrados, mas eu não consegui ler ainda a diretriz, porque eu peguei ela agora de tarde. Eu vou dar uma lida e se eu achar alguma coisa que nos encaixe, eu vou mandar para você e aí você faz a sua vez também de publicar. Tomara. Porque eu acho que é uma visão míope, né? Talvez eles enxerguem doente raro como alguém que está dentro de casa e que não vai sair. E assim, então, mas a gente... E principalmente o governo precisa entender que essas pessoas, muitas delas, não todas, a gente sabe, mas muitas, elas são ativas, elas produzem, elas têm família, elas têm escola, e mesmo que não produzam, elas têm o direito de circular, de passear, elas precisam ir até, no mínimo, até o hospital. Então, elas precisam dessa proteção, né? Mas você sabe, André, que eu acho que não é bem assim que eles pensam. Porque nós, aqui, né, eu falo aqui por Itápolis, que eu estou acompanhando toda a vacinação. Na verdade, eu estou sendo responsável por tudo isso, né? E até por fazer. E a gente tem muitos idosos acamados. Então, assim, esses idosos também não vão sair de casa, né? Mas eles estão tendo a prioridade, justo. Estão tendo a prioridade. Mas a gente também precisa colocar os nossos graves, raros e crônicos na mesma condição. Sim. Né? Então, assim, é que essa diretriz chegou para mim agora, logo à tardinha, ela tem 136 páginas, então eu não consegui ver. Mas eu estou rezando para que a gente tenha um enquadramento ali dentro. E eu vou ainda dar uma olhada essa noite para ver o que a gente pode fazer, no que a gente pode pensar e quando é que eles vão entrar. E eu rezo muito para que todos eles possam ter esse benefício, né? De serem vacinados e terem condição de sair na rua sem medo de ser feliz, né? Com certeza. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Nosso tempo está acabando. Hoje comemorando 5 aninhos da Manu MPS3. Parabéns! MPS3B. Viu? Essas crianças são... Elas Jaqueline, muito pegado por problema com pneumonia. A Biblico está aqui, são nossos parceiraços, muito queridos. Como uma doença indicada nas doenças raras e suas medicações estabelecidas como protocolo. Nossa, isso é complexo. Peraí, deixa eu voltar, Márcia. Onde está? Deixa eu ver. Márcia Spetic. Como uma doença é elencada nas doenças raras e suas medicações estabelecidas como protocolo para tratamento da doença.
e fornecimento SUS, como a enoxaparina, por exemplo. Qual Bem doença complexo. O que você qual doença que nós, é essa? que malformações vasculares, negro, teus, a gente tem um problema de coagulação, muita gente usa a enoxaparina. E, pelo que eu sei, o SUS ele só fornece enoxaparina para gestantes e alguns casos específicos de coagulação. Não tem no nosso protocolo dentro do SUS de que a gente precisa usar a enoxaparina, né? Em São Paulo, por exemplo, nós conseguíamos retirar, mas era assim uma portaria do município de São Paulo, não era nem estadual, e eu conseguia tirar no posto. Não sei como está hoje, porque minha filha está Olha, usando um outro medicamento. o que você Então, é tem que muito fazer? específico, né, Márcia? Assim, caso a caso, né? Assim, a doença, ela precisa, primeira coisa, né, Regina? Os artigos científicos, publicação em revista, para depois ser realmente reconhecida como doença, reconhecido o tratamento, reconhecido o medicamento, e em raro a gente sabe que muitos dos casos a gente não espera nada disso, e às vezes até em fase de pesquisa, os médicos têm a competência de conduzir para que a gente consiga esse remédio, quer seja pela farmácia de alto custo, quer seja pela judicialização. Agora aqui uma dica até para você, Andréia, que daí vem você aqui para ajudar. Como uma doença é linkada nas doenças raras e suas medicações estabelecidas? Para começar, você precisa de um cadastro. Você precisa mostrar que essas pessoas existem, tá? Quantas pessoas existem? Existem 200 pessoas, tá? Onde elas vivem? Ela é um pouco aqui, um pouco ali, um pouco lá. Quantas dessas pessoas usam esse tratamento? Tá? Qual é o custo desse tratamento hoje para o governo? Então, existem algumas coisas que você tem que levar para eles de uma forma bem elencada e bem estabelecida, para eles perceberem que aqueles 20 pacientes que estão lá em Alagoas, mais 20 pacientes aqui, eles estão, de certa forma, onerando o Estado por causa de judicialização. Então, a gente tem que juntar tudo e levar o pacote para o governo e falar, tá, olha, a conta é essa, é melhor você trabalhar com a forma administrativa do que pela forma judicializada. Foi assim que nós fizemos como polissacaridose. Então, a gente pode até ajudar vocês a fazer essa construção toda. A gente vai precisar de um médico especialista para que ele mostre as diretrizes de tratamento, porque daí tudo vai ser confeccionado dentro do Ministério e como uma portaria, ele vai ser obrigatório em todo o território nacional. Então, vai ser uma união muito específica. Uhum. Tem que provar a demanda, né, Regina? Exato. E ficar estudando eles, perceberem a demanda, não vai acontecer, assim, né? Você não pode chegar lá e falar a palavra eu acho e você risca do dicionário. Eu acho não existe. Você tem que falar assim, olha, eu tenho tantos pacientes, são 250, tem tantos aqui, tantos ali, você nunca dê nomes, tá? Porque hoje, inclusive, tem a Lei Geral de Proteção de Dados, mas você tem que falar, olha, eu tenho tantos pacientes, eles tratam em tais serviços, eles demandam desse tratamento, o custo deles hoje está em torno eles usam esse quantitativo do determinado tratamento e a gente precisa fazer com que isso seja nacionalizado para que a gente não seja colocado como um enquadramento municipal, um enquadramento estadual, porque senão você não consegue a unificação nacional e nem todo mundo vai ter o mesmo direito. Sim, legal. Olha aí, Márcia, uma coisa para a gente tentar fazer, ó, tentar levantar dados, e aí a gente vai lá, pede uma ajuda para o Vidas Raras, e vamos tentar colocar isso para frente. E dá para fazer, tá? A gente tem levado bastante demanda para o Ministério e tem dado certo. Toda vez que eu preciso pedir bloqueio na justiça porque tem um liminar e o governo não está mandando o Clexane, toda vez é uma luta. É a mesma coisa, o Clexane é enoxaparina, né, Michele? Além de ter isso também, né, Regina? A gente consegue o medicamento por judicialização e mesmo assim a gente tem a demora da entrega daquele medicamento que é seu por direito, né? Isso é uma luta constante, né? A gente também pode ajudar nisso, tá? Ela pode ligar lá no Instituto Vidas Aras, que a gente também pode ver junto ao Ministério como que está a situação de compra e fazer essa pressão lá para que a gente mostre que realmente tem pacientes necessitando daquele tratamento e que a compra foi interrompida e o paciente está a Deus dará.
Porque assim, por exemplo, no meu caso, o plano de saúde que me encaminha o medicamento. Então, se ele atrasa, eu cobro do plano de saúde. Então, se você estiver tendo alguma dificuldade no SUS, a gente pode, então, pedir um help aí para o Vidas Raras, para o Sim, Instituto Vidas pode. Raras. Pode Porque sim. aí, né, tem um outro canal e às vezes consegue fazer uma pressão maior, né? Sim, sim. Para isso, E o inquérito você precisa mandar um e-mail para o acesso@vidasraras.org.br, explicar qual é a situação da falta do seu tratamento. Para isso, eu vou precisar que você nos coloque mais dados, mas aí você mandando uma vez o e-mail com o seu contato, as meninas vão entrar em contato com você para pedir as informações que a gente sabe que ou a secretaria ou o Ministério vai pedir, e aí a gente entra com esse pedido junto ao órgão que não está cumprindo a demanda, para entender o porquê do atraso. Às vezes ele está esperando, inclusive, você falar alguma coisa porque você está com relatório médico ou receita desatualizados e eles não vão atrás de você mesmo, tá? Se você não for atrás, ele também não vai, ele não vai. Então, a gente acaba fazendo essa ponte para essas pessoas, enquanto associação, existe uma legitimidade muito grande para que a gente possa ajudar vocês. Isso é um exemplo do que eu falei no começo da live, né? De questões, com certeza todo mundo, ou quase todo mundo que tem doença rara, tem uma questão assim com o medicamento, né? Sim. Então, juntos a gente consegue, né, estar dando essa força para conseguir aí o medicamento, o tratamento que for necessário. Acho que é muito importante a gente perceber que nós temos força assim, que não estamos sozinhos. Gente, falta 4 minutos para acabar. Então, eu não vou fazer nenhuma pergunta agora. 3 minutos e meio. Então, vou terminar já, porque eu tenho medo de perder o depois. Regina, eu acho que foi muito proveitosa a nossa live. Eu acho que as pessoas perceberam isso. Vai ficar gravado quem quiser assistir depois. Muito obrigada por sua disponibilidade, sua simpatia, muito sucesso aí nessa nova jornada. E o que precisar de mim, estou aqui, se eu puder de alguma forma. Agradeço todo mundo que assistiu. E o recado é esse: nós não estamos sozinhos, nós precisamos nos unir, nós temos forças, nós somos gigantes. E eu acho que é esse o recado que, particularmente, eu queria passar hoje. E agora é com você. Obrigada, viu? Tá, eu vou pedir para que vocês acompanhem os nossos canais, porque nós estamos fazendo praticamente documentários sobre doenças raras esse mês todo. Então, vai ter bastante novidades por esses dias, muitas atividades no Instagram e no Facebook, até porque a gente não pode fazer nada presencial, então vai ter bastante live, bastante falo que é educação continuada, né? Que a gente sempre vai mostrando alguns itens e a gente também vai replicar muitas coisas que a Eurodes está fazendo, né? Por conta da campanha mundial, a gente sempre fez isso todos os anos e até o dia 28 tem muita bagunça aí para a gente executar. E que vocês mandem também as suas sugestões, tá? Os seus artigos, o acesso @vidasraras.org.br, ele está aí para acolher. Tá? Então, vocês podem mandar o seu e-mail para esse endereço de e-mail, que vocês vão ter as respostas e a gente vai poder orientar vocês da melhor forma possível. O Instituto está trabalhando em home office, tá? Então, as meninas vão entrar em contato com vocês, então não deixe de colocar o seu contato telefônico, porque as meninas vão ligar para saber como melhor ajudar e, assim, poder diminuir um pouquinho essa carga que todo mundo carrega, né? Quando você tem uma doença rara, grave ou crônica em casa. Então tá bom. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Boa noite e fiquem com Deus. Se cuidem. Tá. Tchau, fica com Deus. Tchau, tchau. Boa Beijo. noite. Tchau. Beijo.